Bem-vindos, eu sou Rosângela Carvalho, estou aqui com Ayrton Almena e Sandro Gama, nosso convidado, e nós estamos aqui para o segundo episódio do Café com Cal, uma conversa sobre patrimônio cultural e muito mais, e sobre a área de quem gosta de arquitetura, urbanismo e também de outros temas afins. Bem-vindo. Muito Bem-vindo, obrigado. Sandro. Que bom estarmos aqui juntos, Ayrton. E é uma alegria estar aqui sempre, né? Porque nós temos, em Alagoas, nós temos uma riqueza, né, de patrimônio muito, muito grande e que precisa ser debatida, precisa ser conversada. Nós sabemos que você tem muitas novidades, que está atuando, em projetos, que atua pelo IFAM há 18 anos, que atua também pelo IAB. Então, nós queremos saber de todas essas novidades e queremos, né, ter essa conversa boa nessa tarde de sexta-feira. Bom, muito obrigado. Obrigado principalmente pelo convite. Já que a gente está falando em patrimônio cultural, eu vou pedir licença para simbolicamente, no Café com Cal, tomar meu primeiro gole. Tomar um cafezinho, né? Vamos É, tomar um Vou também. cafezinho. afinal de contas, uma das coisas que a gente aprende na questão de servir ao público, que é o papel de todo servidor público, tem que ser esse, é que a gente é, 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 precisa, de certa forma, ser muito grato por esse tipo de trabalho que a gente desenvolve, que a gente já desenvolveu. E eu, graças a Deus, eu acho que eu já fiz um bocado de coisa por aí, já tenho minha certa experiência nessa área. Eu espero poder fazer e trazer para a área novos colegas arquitetos, afinal de contas é uma área pujante, é uma área de tema atual. Então, vamos começar. Ayrton, eu sei que participou recentemente do nosso projeto também, que você está da Gemalsal, e queria que você dissesse dessa sua experiência também, de estar participando nesse momento de um projeto do IAB, que foi selecionado pela Secult, né, e que tem a parceria do Cal Alagoas. E quero que você nos diga também como você enxerga todo esse momento alagoano de patrimônio histórico Eu acho que é uma e coisa cultural. interessante que está sendo levado nesse evento do IAB, é esse entendimento dos patrimônios, vou falar no plural, no material, o imaterial e o sensível, que foi discutido aqui em Maceió e que ainda está se desenhando qual é o melhor termo para caber a quantidade de informação afetiva, inclusive, que ele carrega. A Eu acho que é muito interessante nesse momento que a gente está, nesse momento histórico, pensando assim em relação a. Eu vou botar nesse parêntese da instabilidade climática e de quanto desse patrimônio, aí no caso os três, tanto construído como os saberes de grupos que estão sendo precisando ser removidos de determinadas áreas, então sendo o patrimônio material e o patrimônio sensível, como ele está urgente a discussão, o entendimento e a gente ter capacidade de mapear para que tudo isso, todas essas dinâmicas não sejam perdidas, porque elas fazem parte do nosso entendimento, da nossa identidade. Então, se você não tem um passado a que se basear, ou que se identificar, ou que se entender, fica complicado ver um futuro, né? Em cima Verdade. de que referência a gente vai construir um mundo. É. Eu acho que a gente poderia até explicar para quem está nos assistindo agora o que é essa coisa que a gente está falando, né? Para quem não sabe, o IAB, e eu também sou conselheiro superior do IAB, eleito, né? Junto com meus dois colegas que aqui estão. E nós criamos um programa chamado Da Gema ao Sal, algo que a gente quer que continue acontecendo, de certa forma. E por que da gema ao sal, né? A gente parte daquela coisa do alagoano da gema, maceuense da gema, essa expressão da gema como algo que reflita um pouco de você se mostrar como daquele lugar, você se identificando como daquele lugar. E infelizmente aqui a gente teve que salgar um pouco, né, o da gema, que é tão bonito, porque salgaram a nossa cidade a partir do problema que a Braskem ocasionou pela sua mineração nos bairros afetados aqui da cidade. Então, onde, na verdade,
ali é um lugar identitário da cidade, sim, é um lugar histórico da cidade. E quando a gente fala de identidade, a gente não está falando só de identidade do século, no começo do século passado, do século XIX, do século XVIII. A identidade, essa cultura, a nossa representação, ela é continuada. Eu fui cidadão ali do Pinheiro e, de certa forma, posso falar. Todas as minhas lembranças nos anos 80, 90, vivenciando na minha juventude, caminhando, andando de bicicleta por aquelas ruas. A relação da mais. cidade, né, que existe, né, com aquela área, né? E nesse programa do IAB, nós já fizemos 2 oficinas, a de Maceió e de Arapiraca, e a gente foi meio, eu posso te falar, porque não fui eu que tive a ideia, então eu posso dizer, nós somos ousados, no sentido de que a gente resolveu, através da Lei Paulo Gustavo, um valor muito pequeno, a gente conseguiu, de certa forma, fazer 3 eventos diferentes, com temáticas diferentes, em 3 cidades diferentes. Enfim, e aí trabalhamos em Maceió essa questão do patrimônio sensível, que é algo muito latente, é o que está acontecendo lá naqueles bairros afetados. Não, mas não é só isso, também é um patrimônio afetivo. E um beijo, né, para Isadora, um beijo, Isadora, porque o trabalho e a oficina foi muito bem produzida, em cima dessa temática que você está falando, e eu acho que a gente tem muito assim a contribuir, os profissionais, e o CAU atua muito por isso, né? Essa conversa institucional e esses vários projetos que outras instituições possam fazer, o CAU é parceiro do IAB nesse caso, no projeto da Gema ao Sal, a Secult, que é a patrocinadora, né, que é a Secretaria de Estado da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, que é muito importante isso, e patrocinando ações nessa área de patrimônio cultural. Então, isso o CAU, né? E o CAU nesse auxílio também. Então, é uma ação muito importante e que ajuda a gente a vencer os desafios de chegar até outros, não só de alunos de arquitetura, eu vi que teve a participação de historiadores, de geógrafos, de biólogos, de outras profissões nas oficinas. Isso nos deixou muito felizes, não é? O que mostra o quanto que o campo ele é abrangente, o quanto que o campo... Aliás, a cultura é abrangente, né? Então, a gente era de se esperar ter isso. O arquiteto, às vezes, ele acha que ele é o detentor, né, do campo, mas não é. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, assim, como você vê, você tem uma atuação no IFAM e tem atuação também como profissional, como arquiteto, e eu queria que você dissesse assim, como você vê a atuação desse profissional em Alagoas, se ela tem se desenvolvido, se a gente tem muita coisa para fazer, porque a sensação é essa, né, de que a gente sempre tem muita coisa para fazer, mas é como se estivéssemos ainda nessa seara do patrimônio cultural, caminhando a passos lentos. E, nesse caso, como você falou, o caso das perdas de Maceió, o caso de outras cidades que têm, né, previsão de impactos grandes em relação ao patrimônio, cidades que nunca, né, desenvolveram sua política pública cultural em relação ao patrimônio, em relação à proteção dos seus bens e saberes, né, e sua cultura, muitas vezes também nem se identifica como tal, né, como valor a ser preservado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a atuação profissional nessa área, como você começou a atuar nisso, como você se apaixonou por esse tema, que a gente sabe que você é um apaixonado por isso, e como você vê também Alagoas e os profissionais interagindo com essa temática. Eu vou começar de trás para frente. Eu comecei como estagiário no Projeto Jaraguá, né? Eu cheguei no Projeto Jaraguá na semana que a associação comercial, a restauração dela estava sendo inaugurada. Eu lembro até que eu tive vergonha de ir, porque resolveram fazer a inauguração com pompa e circunstância, eu teria que usar fraque, fizeram uma coisa bem luxuosa, e eu, um estudante de arquitetura, né, você sabe, não gosto de usar essas roupas, aliás, não gosto até hoje, minha vida no patrimônio começou aí. Agora, óbvio, dizem que no patrimônio tem um bichinho que morde a gente, e esse bichinho que morde a gente, quando ele morde de jeito, você não sai mais não. Tá? Tive grandes mestras lá, Dessiane, a Edith Nogueira, não posso deixar de falar delas, mas também a minha vida lá me trouxe
pessoas de alta relevância nacional, consultores importantes, Mário Mendonça, da Bahia, que é um dos fundadores do SECRE, que é um curso que eu recomendo que as pessoas procurem de especialização na área, particularmente quem queira trabalhar com obra mesmo, com restauro. Em outro momento também tive Tinoco, em outro momento. Então, assim, eu comecei a mexer com patrimônio aí, nesse momento, e, obviamente, começando a ter... porque mexer com patrimônio significa ter medo das perdas. A questão patrimonial, quem é do campo, quem é pesquisador do campo, sabe que a defesa do patrimônio está muito em cima do medo de perder as coisas. E essa coisa das perdas me fez, obviamente, talvez tenha me levado a tomar esse rumo de... Eu me considero um ativista na área do patrimônio cultural. Eu me meto nessas coisas, eu tento achar caminhos de salvar um prédio ou outro. Recentemente a gente conseguiu fazer isso, né, pelo IAB. Tinha um prédio em demolição no centro da cidade. E a gente conseguiu parar essa demolição. Enfim. Em termos de formação, gente, eu acho que é algo muito importante. A gente está falando, possivelmente, alguns estudantes de arquitetura talvez estejam assistindo isso aqui. Primeiro, o campo do patrimônio é um campo que eu já ouço há alguns anos, que é um campo de futuro. Tá? Só que eu já ouço há muito tempo. Mas agora eu acho que sim, é um campo de presente, não é mais nem campo de futuro. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi na minha lida de IPHAN e tudo mais é que na área de patrimônio nunca faltou dinheiro. Sempre o que faltou foram projetos. E olha, o que é que o arquiteto faz? Tá? Então, o que eu recomendo é que busquem informação, porque trabalhar no campo do patrimônio não é trabalhar como um arquiteto faz em seus projetos comuns, ele é uma especialização. E tem toda uma especificidade, aspectos legais que têm que ser considerados, aspectos históricos patologias incidentes, e de pesquisa, como é que você faz um diagnóstico, parece um prontuário médico, sabe? Você faz um diagnóstico para levantar quais as patologias incidentes nesse diagnóstico, apontar, e aí fazer um prognóstico médico daquele edifício, não estou falando médico não, prognóstico arquitetônico daquele edifício, para você tentar ver como é que você minimiza para que aquele dano não volte a acontecer ou que ele minimize de alguma forma. Então, muita pesquisa, né? É apaixonante, isso é apaixonante. Inclusive, eu acho que eu vou adiantar aqui, vou convidar todo mundo, agora em agosto, o IAB, com apoio do CAL, vai fazer um dos módulos do Da Gema ao Sal em Marechal Deodoro, que é um mini curso que eu darei sobre noções e técnicas de conservação de edifícios, tá certo? Então, isso tudo que eu estou falando aqui vai ser um pouco falado lá e eu espero apaixonar mais gente. Por que eu falo que é um campo de presente? A gente está vivendo um momento de emergências climáticas. E olha, emergências climáticas estão atingindo, sim, áreas patrimoniais. Vou dar um exemplo muito claro, muito fácil de a gente ver. Todo mundo viu em Porto Alegre, a imagem mais icônica de Porto Alegre eram aqueles helicópteros sobrevoando o mercado público de Porto Alegre, que ficou 1,5 metro abaixo d'água. Ora, o mercado público de Porto Alegre é tombado pelo IPHAN, tá certo? Inclusive tem um patrimônio imaterial reconhecido pelo IPHAN que funciona dentro daquele mercado, tá? Ligado a religiões, eu não me lembro, eu vou chamar de afrodescendentes, porque eu não me lembro se é do candomblé ou se é de uma outra corrente. Mas, enfim, acontecem lá essas cerimônias dentro do mercado. E aí o que é que acontece? O evento climático ao qual Porto Alegre se envolveu inundou aquele prédio. Quem é da área do patrimônio cultural, da conservação de edifícios, sabe que o maior inimigo de um edifício histórico é a água. A umidade. Isso. Ou o sal, no caso de Alagoas. Isso. Não, a umidade gera sal na alvenaria. Sim. Faz acontecer o sal na alvenaria. Verdade. Isso é péssimo, isso estraga o reboco. Daqui, ao curto prazo,
vocês vão ver que aquele mercado vai precisar fazer por uma nova obra de restauração. E vão ter que trocar aquele reboco daquela base ali, uma boa parte deles, porque ele vai formar sal. É. Ele vai afofar, ele vai se estragar, Ele vai gerar uma absorve, patologia né? Exato. arquitetônica. Então, vocês imaginem isso multiplicado pelos outros bens culturais que foram atingidos naquela cidade. Verdade. E vocês multipliquem agora porque está acontecendo no mundo, No mundo. enquanto a emergência climática. Porque Mudança de temperatura muda também essa composição, né, de todos os agregados que são usados na construção civil, né? O concreto, a arquitetura modernista também passa por essas situações de fungos e em função dessa mudança climática, né? Os patrimônios, eles já sofriam, patrimônios arquitetônicos, eles já sofriam muito com as coisas do nosso mundo atual. O CO2, por exemplo. O CO2 ele é péssimo para o concreto armado, né? Então, causa patologias no concreto armado. Essas patologias vão fazer com que a durabilidade daquela massa de concreto que protege aquela ferragem que está por baixo, ela comece com o tempo a perder, cria dissolver, fissuras. Né? Nessa fissura vai entrando água, nesse negócio de entrar água, processo de lixiviação, e aí daqui a pouco atinge vai expulsar. A ferragem e oxida, né? São agentes patológicos, por isso que eu estou falando muito que tem essa questão da necessidade de formação. Verdade. Eu sugiro a vocês, estudantes de arquitetura, a vocês, profissionais da arquitetura, já falei do SECRE, que é talvez eu troque o nome, não sei se é SECRE. Existe um centro importante, que não vou me fugir o nome agora, estou confundindo se SECRE é em Minas Gerais ou se é em Salvador. Mas eu acho que é em Salvador. Bom, enfim, tem um centro importante, muito atuante, muito forte, muito presente. Tem algumas colegas alagoanas que são formadas lá, que é esse da UFBA. Vocês têm aqui em Olinda, a gente está tentando trazer também, pelo da Gema ao Sal para cá, o Jorge Tinoco, que ele é o criador e é a mente principal do corpo acadêmico do SESI. É aqui em Olinda, pertinho, não é difícil de fazer um curso desse, uma especialização dessa. Engraçado, são duas linhas antagônicas praticamente, uma aceita a Brand e o outro não, que são teóricos do caso. E ao mesmo tempo é engraçado, aqui em Maceió, ninguém sabe disso, nós temos 2 edifícios restaurados na época do Projeto Jaraguá, a Associação Comercial e o MISA. A Associação Comercial usou a teoria da Carta de Veneza para a sua linha de restauro, enquanto que o MISA seguiu a linha de Brand, César e Brand. Então, numa rua só uma aula disso. Né? Eu já dei umas aulas assim. Então, e ao mesmo tempo, aí uma sugestão, porque eu estou mestrando em preservação do patrimônio cultural pelo Centro Lúcio Costa, que é um centro de categoria 2 da Unesco, sediado dentro da estrutura do próprio IFAM, é um mestrado profissional. Eu sugiro a vocês, todo ano lança edital para novos alunos. Sugiro que façam, né? Os melhores do campo, bom. Os melhores do campo dão aula ali. Eita, que tá? coisa. Então, assim, vale muito a pena, super recomendo. Que bom. Eu queria agora falar um pouco, sabe o quê? Que aí eu gosto muito de conversar com a Ayrton sobre esse tema, que é de decolonização. E aí, recentemente, eu vou contar uma história aqui que vocês não sabem, mas aconteceu. Na oficina de Arapiraca, eu descobri que eu não sabia, na verdade, que você falou que no México, eles patrimonializam apenas o que é antes de acontecer a colonização. Então, o pré-colonial. O pré-colonial deles é o que eles patrimonializam. E isso me tirou, né, da caixinha, assim. E de fazer essa reflexão sobre colonização, o que a gente preserva, o que a gente não preserva, e essa busca que a gente tanto tem feito nas conversas sobre patrimônio cultural, de buscar as essências, de buscar a ancestralidade de cada um, os nossos valores em relação a grupos indígenas e afrodescendentes que são uma essência do Brasil também.
e sobre essa análise do que é patrimônio e o que é colonialismo e decolonialismo. E aí eu queria que a Ayrton também colocasse a visão dele e você falasse um pouco daquilo que você falou, que foi muito, muito importante para mim, perceber que nós sim podemos e devemos, né, dar valor ao que acontecia aqui muito antes da colônia chegar. Né? Uma coisa antes da gente começar aqui, a gente estava conversando sobre esse ponto de em qual lugar foi demarcado isso agora é patrimônio. E por que não que estava antes? E por que não que veio depois? E o que isso envolve? Quem estava ali decidindo? Então, se você quiser comentar aqui novamente sobre esse tema, é interessante. É uma coisa que o campo do patrimônio cultural chama de a invenção. Eu vou guardar nisso, a invenção. Quem é do campo do patrimônio e é historiador sabe que alguns autores importantes já publicaram livros com o tema assim, a invenção da história. Também teve gente que já publicou livros assim, a invenção da cultura. Narrativa do vencedor. A invenção do patrimônio cultural. Enfim, é uma coisa que eu sempre gosto de jogar nas minhas aulas, sabe? Dizer assim, olha, quem foi que realmente disse que isso é patrimônio cultural? Porque no fundo, esses autores dizem que esses processos sempre são processos de escolhas. E escolhas de quê? De onde? Escolhas daquele momento, daqueles que estavam, às vezes, iniciando a política de patrimônio cultural, naquele dado país, naquele dado lugar. Tá? No caso brasileiro, sendo mais direto, no caso brasileiro, o IPHAN é que vai ser o definidor do que é o patrimônio cultural. Quando o IPHAN é criado, para quem não sabe, em 1937. Nós temos 83 anos, né? Eu perdi as contas aqui. Mais de 80 anos. Nós temos mais de 80 anos. E a política cultural brasileira ela vem toda caminhando a partir do IPHAN e junto com o IPHAN e dentro do IPHAN. E quem é que vai definir lá nos anos 30 o que é patrimônio? Não chamavam cultural, chamavam patrimônio histórico. Tá? Quem foi que definiu isso? Histórico, artístico, nacional. Quem foi que definiu? Os chamados também no campo do patrimônio, modernistas da repartição. Porque o IPHAN ele também passou a ser conhecido como o lugar dos arquitetos. Por muito tempo, o IPHAN ele seguiu linhas da arquitetura. E foi meio que deixando para trás todo o resto que seria o que hoje nós chamamos de patrimônio cultural. Tá certo? Então, o foco do IPHAN, foi, no início da vida dele, foi o construído, o arqueológico, também é material, né? Acervos e documentos, essas coisas. Mas vejam, foi uma invenção. E esses modernistas da repartição, o que é que quem aqui é da arquitetura sabe, o que é que o modernista detesta? O excesso. Né? O balangandã, o efeitinho a mais, o ornadinho sem sentido. Que era, por exemplo, o ecletismo ele é negado. Por muito tempo, dentro do IPHAN, o ecletismo ele é negado. Inclusive é meu tema do mestrado isso. Tá? Trabalho muito isso no mestrado. E essa coisa, porque, olha, muito natural que lá dentro do IPHAN estivesse trabalhando. Quem foi o principal diretor do IPHAN por quase todo o século XX? Lúcio Costa. Lúcio Costa, aquele mesmo que projetou Brasília, modernista, parceiro do Niemeyer. Niemeyer trabalhou dentro da estrutura do IPHAN um certo tempo. Entendeu? Então, o IPHAN, Renato Soeiro, tem um bocado de arquiteto, um bocado de gente modernista trabalhando na repartição. E nessa trabalhar na repartição, eles vão botar as próprias... Porque aquilo que eu falei, patrimônio é uma invenção. A invenção daquele momento, ela é né? dada por um momento em uma dada sociedade. A dada sociedade naquele momento, dentro da repartição, eram os modernistas, e eles inventaram. É até engraçado, porque se evita tombar o eclético, e o que os modernistas fazem, em um certo momento, tinha coisa do Niemeyer que mal eram construídas já eram tombadas.
Você tem uma ideia. Né? Já nasciam tombadas, É né? quase um projeto modernista mesmo, né? No caso brasileiro. Quando vai para o México, não foi bem assim que eu falei naquele dia, mas foi mais ou menos assim. Eu estava falando do patrimônio arqueológico no México. Sim. Do patrimônio arqueológico mexicano, ele a invenção mexicana do patrimônio arqueológico é a de que sítio arqueológico aquilo que existiu antes da chegada dos espanhóis. Tá certo? Perfeito. Então, aí vem aquela pergunta, eita, peraí, vamos supor que uma igreja linda, barroca, etc e tal, arruinou no correr da vida dela lá no final do século XVII, feita pelos espanhóis, né? Arruinou lá no final do século XVII. E hoje é uma ruína. Não é patrimônio arqueológico? Na cabeça deles, na legislação deles, não. Não deixa de ter valor cultural. Tá? Ele é considerado patrimônio histórico. Tá? Você vê que são lógicas que cada país tem. E conceitos diferentes que vão determinando esse enquadramento. Não é? Com relação à decolonização, uma das coisas mais fantásticas que aconteceu foi a Constituição de 88. Tá? Quando se amplia esse conceito, quando a invenção do patrimônio agora é outra. Sim. Né? Passa por uma transformação o Brasil, institucional. E sabe como é que estava o IPHAN? O IPHAN estava absolvendo as pessoas de uma fundação chamada Fundação Pro Memória. Antropólogos entrando no IPHAN. Aquele lugar dos arquitetos, de repente, se viu misturado com antropólogos. Se amplia o conhecimento, exato. Maravilha. Quando chega, eu conheço colegas do IPHAN, aposentados já, mas eu conheci eles, trabalhei com eles, que ajudaram a escrever. Ela me disse que ela ajudou a redigir o artigo 216 e o artigo 217 da Constituição Federal, da Constituição Cidadã, das pessoas podiam ir lá no Congresso ajudar a escrever. Maravilha. As coisas, entendeu? Quem é jovem não sabe o que significa isso. Eu nasci nos anos 70, então eu digo, a ditadura é bom para quem não sofreu a partir dela, entendeu? Para quem não sabe de fato o que ela foi, né? Eu sou um um neto de comunista, preso político, e meu primeiro susto na vida foi quando eu cheguei em casa com a nota 10 para mostrar para minha mãe todo feliz, e ao invés da minha mãe ficar feliz, ela mudou o semblante e me deu uma das piores broncas da minha vida, eu sem entender por quê. Era porque eu tinha escrito a prova com caneta vermelha. Só por isso. Porque a casa do meu avô poderia estar sendo monitorada e eu morava com ele, e se eles vissem que meu avô tinha uma caneta vermelha em casa, ele poderia voltar para a cadeia. E isso é ditadura, gente. Por causa de uma caneta vermelha, uma pessoa ser presa. Quem não passou é que hoje em dia levanta essas bandeiras, né? Quem não passou por isso e não tem a visão histórica e a percepção do quão eu preciso dizer, antes que alguém diga que ele foi preso porque merecia por ter sido comunista, ele só pensava em comunismo. Pensar é natural. A gente pensa até no show de forró que vai ter hoje à noite, que eu detesto, que você adora. É natural você pensar. Pensar faz parte da vida, gente. Não é crime. É verdade. Tá? Desculpem o interlóquio político. E aí, eu acho que dentro dessa seara que a gente vê, que eu tenho uma visão muito... depois que eu assisti li e assisti algumas coisas de Nery Oxman, eu percebi alguma coisa no patrimônio histórico. Na arquitetura, a gente já sempre tem esse elo fundamental entre cultura, né, patrimônio e técnica, porque nós temos que fazer a planta, nós temos que respeitar normas, nós temos que respeitar leis que são feitas pelas cidades, planos diretores. Então, tem uma carga técnica extremamente forte para que a gente siga. Mas tem a questão emocional, os ambientes que falam, tem a questão da natureza, do sol, da visibilidade da arquitetura como um todo. Então, é uma profissão, arquitetura e urbanismo, que atua fazendo esse elo de ligação entre técnica e arte e ciência. E aí Nery Oxman colocou isso muito bem numa metodologia que ela colocou,
no vídeo que eu vi também, que está disponível no Abstract, é muito bom. Um dos episódios é só sobre essas pesquisas que foram feitas, né, sobre arquitetura, sobre ambiente, sobre a arquitetura da natureza, sobre o bicho da seda que fecham domos e que pode virar habitação, e várias outras pesquisas que estão sendo feitas. E aí a gente percebe que em patrimônio ainda mais se aprofunda essa relação entre técnica e arte. É um aprofundamento, assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa sobre o tema, mais a gente descobre isso. Aí eu tenho uma pergunta para vocês dois. Como a gente, que é profissional, que entende essa profundidade, incentiva, como o cliente que tem uma casa que é patrimônio ou que está inserida dentro de algum sítio histórico, Penedo, maravilhosa, né? E outras cidades aqui, Marechal Deodoro, e Alagoas a gente tem muito patrimônio, próprio Jaraguá. Como uma pessoa, um proprietário ou uma proprietária que está ali e que tem na sua casa, que profissional ela procurar, como ela acha esse profissional e como o procedimento do projeto para ela, para facilitar a vida dela. Como é que ela deve agir? Pergunta complexa. Passa pela dor de você ser, às vezes é uma dor, a gente não pode ser mentiroso. É uma dor você ser proprietário de um bem tombado, não é fácil, não, tá certo? Mas também é um dom, né? Alguém disse para o mundo que aquele lugar onde você mora, ele é relevante para um povo. Ele é significativo de uma nação inteira. Simbólico. Simbólico, tá? Ao mesmo tempo, uma das coisas que nós arquitetos podemos fazer dentro dessa história do bem viver, né, dentro desses lugares, é que essas arquiteturas antigas, pode até parecer que não, mas elas são extremamente funcionais. Se a gente pensar em termos de clima, olha como é agradável você estar dentro de uma casa Eu ia antiga. comentar sobre isso. A Maravilha. adaptação climática e a questão do ser vernacular, como a tecnologia era bem desenvolvida. Isso. Eu convivi com arquitetos, até na área de patrimônio, que também tem várias linhas, né? E eu me lembro de umas discussões que não, deve ter algum material do presente, a gente está no século XXI, deve ter algum material que funcione melhor, que até seja mais durável, não vamos usar a cal, não. Eu ouvia muito disso, tá? Aí, um dia desse, eu fui desafiado por uma pessoa dessa, até era meu chefe, e lá vou eu pesquisar, né? Claro que o que eu estava falando não era de não saber, eu sabia, mas eu tive que provar para ele que eu sabia, não por mim, não, eu tive que provar pelos outros, então eu tive que procurar algumas coisas. Subsídios, né? Informações E aí eu fui técnicas. atrás de algumas teses na internet, né? Aí eu achei engraçado que eu encontrei um estudo de uma universidade portuguesa que eles fizeram corpos de prova cilíndricos de diversos tipos de argamassa. Tem a argamassa do concreto, com cimento Portland, tem a argamassa do concreto com cimento pozzolânico, mas tinha a argamassa hidráulica, que é a tradicional que a gente usa no Brasil, que veio de Portugal. Tinha a argamassa de cal com areia, que era hidráulica também, mas com um aditivo, coisa do século XXI, para poder criar umas bolinhas daquela argamassa. Quem for para o curso eu explico o que significa isso, aqui não vai dar tempo. E pegaram esses corpos de prova, jogaram num tanque de sal. Sim. De água com sal. Uhum. E tiraram e deixaram lá naquela prateleira por algum tempo. Não vou me lembrar. Observar a ação do tempo E observaram nisso, o sal agindo naquilo ali. Alguns anos depois, aquela argamassa de concreto, que é a solução do mundo, a Carta de Atenas, começo do século XX, o concreto era a novidade do século, né? Sugeria até que as ruínas de Atenas fossem refeitas com concreto. Hoje eles estão arrancando o concreto todo. Tá? Sabe o que aconteceu com aquele corpo de prova do concreto? Virou pó. Sabe o que aconteceu com todos os outros? O concreto foi o pior caso.
Mais rápido, né? Porque o cimento Portland, ele realmente ele forma mais sal, tá? É uma característica química do cimento Portland. Sabe qual daqueles que durou mais? A tradicional portuguesa. Não estou entendendo? A durabilidade, às vezes, não está na gente procurar a novidade do futuro. Tá? A gente enxergar que a novidade está em olhar para o passado mesmo, não tem jeito. Já dizia Ailton Krenak. Futuro é ancestral. O futuro é ancestral, exatamente. E tem uma coisa que eu sempre falo para um cliente meu, sabe? Tem uma coisa que a gente perdeu. Isso vale como uma crítica para a arquitetura contemporânea. Vamos para outro tema. Eu passei agora na frente de uns loteamentos, eu vim de Marechal Deodoro, e é uma coisa incrível a quantidade de edifícios sem beirais que estão construindo nesses loteamentos, nesses condomínios fechados. Esse gosto alguém ainda vai classificar como neomodernismo, né? Alguma coisa assim, que não é modernismo, mas não sei o que é. São caixotes volumétricos, Sim. vamos dizer assim. Rietveld, um cubismo num nível, né? E, na verdade, é uma coisa antiquada, inclusive. Isso foi coisa do início do século passado. Por isso eu estou chamando de neo. Né? 1918, 1920, já tem um movimento. As pessoas pensam que é um inovador e não é tão inovador assim, não. Aliás, os antigos, pelo menos, tinham melhor conforto térmico, porque as paredes eram mais grossas. Agora, o que está acontecendo? Eles estão fazendo isso. Não tem sombra, sabe? Vai ter problema de manchar as pinturas e repinturas o tempo inteiro. Proteção da chuva. Por causa da chuva. A gente vive numa cidade úmida, né? Nossos ambientes aqui, vindo de Marechal para cá, os ambientes são úmidos, entre as lagoas. Restinga e alagados. Então, assim, a gente sabe que não vai funcionar. Então, eu chego para um cliente meu e digo assim, sabe quem eram os mais inteligentes? Eram os antigos. Você sabe por que o telhado dos antigos ele era assim, parecendo um escorregador de parquinho? Não era porque eles achavam bonito, não. Porque precisava que fosse assim. Porque eles eram tão inteligentes, mas tão inteligentes. A gente foi burro o suficiente para esquecer da técnica deles e não querer usar. Aí nós fazemos o telhado assim, reto. Que eles perceberam que se eles fizessem assim, não existia essa lei da física ainda, possivelmente, ou ninguém ligava para isso. Mas é lei da física. Se a água cai aqui e tem um escorregador, a água vai mais longe. Tá? É simples. Eles faziam... Evitava a umidade, evitava respingo nas paredes. Sabe o que eles faziam? Eles invertiam o beiral. As últimas 2 fiadas do telhado, porque o telhado, quando vocês estudantes forem olhar numa obra, ou vocês arquitetos, vocês sabem disso. A telha canal, você tem a boca maior em cima, a boca menor embaixo, e vem descendo lá de cima. Né? Quando chega embaixo, nas nossas casas de hoje, tá a boquinha pequena, desse tamanho. O que é que os antigos faziam? Opa, não, eu quero que a água vá mais longe. Chegava nessa última ou na penúltima fiada, eles invertiam. Cortavam para dar encaixe, mas invertiam. Então, no final, você tinha bocona. Por quê? Porque eu quero a água longe da parede. Esse pessoal... qualquer dia desse eu vou fazer até um estudo disso, para saber se quando essas casas quadradonas que estão fazendo, se quando eles colocam aquele elemento que é para gerar respingador, não sei nem se estão pensando nisso, mas é uma possibilidade. Algumas construtoras fazem, né? Fazem, né? Então, assim, se estão realmente trabalhando essa peça, esse elemento horizontal, enquanto um respingador mesmo, porque a gente sabe que se a gente não fizer um detalhezinho embaixo dela, não respinga, ela vai escorrer do mesmo jeito. Ela volta, né? Ela faz o retorno. E quem foi que inventou isso? Também vem desse período, sabe? Então, assim, são invenções de longuíssima data e que a gente não precisa ficar inventando a roda, não. Mas tem uma coisa que a gente falou e eu não completei. Decolonização. O que é mais legal na legislação brasileira? Nós temos, desde 1988, começou um processo que a gente não sabia que era decolonizador, mas é. Quando você vai para o patrimônio imaterial, aí sim... É libertador, né? Aí sim, o patrimônio material é libertador. O que é que diz a política brasileira? Quem pede é o detentor. Então, não sou mais eu,
Não é mais a prefeitura, não é mais o governo do estado, nem um deputado. Porque no patrimônio arquitetônico, qualquer um pode pedir. Sim. No imaterial, é o detentor que pratica. Quem pratica sua arte. Durante o processo que vai levar ao reconhecimento, chamado registro, não é tombamento, é registro, o que é que vai acontecer? Oficinas, onde esses detentores vão dizer o que querem para o bem deles, enquanto plano de salvaguarda. Esse plano de salvaguarda vai ser assinado por todos os órgãos presentes, por todas as ONGs presentes, por todas as representações presentes e pelos detentores. E cada um vai ter um papel nesse plano. Tá? E em 10 anos é revalidado. Veja, o detentor está dizendo, eu quero ser reconhecido, eu quero que seja mantido dessa forma. Então, vocês que vão trabalhar com prefeitura mais na frente, pelo amor de Deus, esqueçam dessa conversa de que vamos decidir o que a gente vai fazer para aquele edital, para a cultura aqui da nossa cidade. Eu acho que era legal dar roupa para eles. Não, tem que perguntar para eles se eles querem roupa. Exato. São eles que têm que dizer para vocês o que eles querem, não nós que vamos chegar para ele com a roupinha num pacote, numa festa para o prefeito e entregar para eles. Isso não é a política nacional de patrimônio imaterial. E é muito importante, nesse sentido, é muito importante também a gente entender isso, de dar valor a essas ações que vêm diretamente dos artistas, de quem está produzindo. E, além disso, a gente tem muito caso de cultura, que nem reconhecida não é. Eu cito muito a obra de Arthur Bispo do Rosário como ela era invisível até ser descoberta por uma pessoa após a morte dele. Então a gente pode ter, e aí volta para aquele primeiro tema que você falou, que o tempo todo quem trabalha com patrimônio cultural está lidando com a perda. Com a perda, com a vontade de preservar alguma coisa que está em risco, e aí entra aquela questão do patrimônio sensível, e entram tantas questões, né, que a gente fica... Hoje perdemos o J. Borges, né? Sim. A gente precisa registrar isso. Isso. Um dos mais importantes estilogravuristas do Brasil. Então, que é bem, inclusive, é conhecido pelo IFAM, né? Estilogravura, exatamente. Essa coisa de literatura de cordel. Então, a gente tem, nesse sentido, a gente tem várias situações onde a gente tem perdas significativas, especialmente no estado de Alagoas, porque a gente não tem uma política pública de patrimônio firmada, a gente não tem uma lei de incentivo que garanta recurso, e por isso eu estava falando nessa questão de onde a pessoa que tem, no caso patrimônio material, que ela tem um patrimônio, onde ela vai buscar essa orientação, né? A gente sabe que o CAL já tem, lá ache um arquiteto, e aí a gente está até pedindo para ampliar isso, um arquiteto, um urbanista, né? E nesse sentido você pode ir lá procurar. Mas a gente hoje sabe que quem está morando, está vivendo ou detém em seu patrimônio um bem tombado, passa por dificuldades que a gente precisa avançar. Então, a gente pede que participe de planos diretores, que toda a população deve trabalhar nesse sentido, porque não é uma atividade somente do arquiteto. A gente tem que interagir com a população. Você mesmo citou aí o exemplo da transformação que foi após a Constituição e após os artigos 126 e 127 sobre patrimônio histórico. 216 e 217. Ou 216 e 217. Nesse sentido, foi transformador por conta disso. Chega, né, para o patrimônio não só mais a questão da arquitetura e modernista, mas sim, né, esse patrimônio imaterial que estava no país inteiro, que é uma riqueza. Né? Alagoas possui um do maior número de folguedos do país, que nunca foi inventariado. A gente possui várias lagoas que nem tem uma política de proteção para elas, né, nessa questão ambiental. A gente tem a questão da paisagem, que agora com a ABAP se amplia esse conceito de espaço e paisagem, e que a gente precisa tanto preservar, e é preservar o hoje, porque isso também mudou muito. Né? A gente achava que patrimônio cultural era só o que a gente olhava para o passado. E não, a gente tem que olhar para o futuro e ver ele também lá. Então, tornou-se uma questão também de futuro, né? E de como pelo menos é assim que eu entendo, a questão do entendimento do patrimônio imaterial é justamente como nós interagimos com o ambiente. Porque eles são todos locais. Eles são fruto da interação do ecossistema. Por mais que a tecnologia venha de outro lugar, ela se adapta, se transforma naquele lugar, e aí é reproduzida ali, no entendimento de quem está, com o material que está no lugar. Isso vem muito também do que a gente já comentou da arquitetura vernacular. Ela é o entendimento e uma relação muito próxima com tudo que tem ali
de bem material que você possa construir, transformar, e aí no intelecto, na inspiração, na criatividade, você transforma aquilo em algo que seja uma arquitetura, que seja uma peça de arte, que seja uma trama. Sim. Então, Que use assim, de é referência, sempre que seja símbolo, né? Que vire símbolo, né? prestar atenção de como essas relações e de como a gente pode fomentar isso, porque justamente eu acho que o que viria a salvar o mundo desse destino fatídico de uma crise climática é justamente essas criatividades, é esse fazer local, é você, em outras palavras, diminuir a pegada de carbono. Você parar de trazer e de importar produto que veio não sei de onde e usar com o que a gente tem localmente, que é justamente esse valor, essa inteligência, esse conhecimento que atravessa a ideia do que imaterial. alguém já desenvolveu, mas o mundo moderno escondeu da gente. Exatamente. Nós estamos já nos minutos finais. Agora eu queria, de vocês dois, assim, que vocês... Sandro já falou algumas coisas aqui sobre dicas para estudantes ou para os profissionais que queiram se aprofundar. E Ayrton já falou sobre decolonização. Eu queria que vocês falassem assim, o que você diria para os arquitetos alagoanos que nesse momento estão ou se formando ou querendo atuar em patrimônio histórico, quais seriam assim duas coisas fundamentais a fazer nessa seara do patrimônio cultural? Eu acho que paixão, tá certo? Parar para enxergar que você é um agente transformador nesse mundo. E ao você ser um agente transformador nesse mundo, você vai conseguir proteger muito do que te representa. Que representa a tua família, tua comunidade, tua cidade, teu país. Por que eu falo isso? Existe uma tendência muito grande, inclusive eu vejo isso no serviço público, do arquiteto ele deixar de ser ativista nessa área e ele passar a ser uma peça com um teclado no meio e uma tela de computador na frente. Então vira um burocrata. Quando na verdade a gente precisa entender que os patrimônios não vão esperar que um computador resolva o problema. Às vezes a gente precisa ir para o mundo. Eu, por exemplo, eu acho que como cidadão eles já poderiam começar, independente até de serem formados ou não, como cidadão mesmo. Sim. Ah, está caindo um imóvel em tal lugar, está tendo uma perda em algum canto. Como agir? Gente, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, existe para isso, não existe só para corrupção, não. Sabe? Existe para direitos difusos, esse é direito difuso. Mas está caindo na minha cidade, não é tombado, não é protegido, o que eu faço? Junta, monta coletivo, monta um projeto, aquilo que eu falo, não falta dinheiro, falta projeto. Tem iniciativas, edital, né? Tem edital. Mas eu não posso entrar porque eu não tenho CNPJ. Procura o IAB como parceiro, procura alguma ONG como parceira. Denuncia no CAL. E faz. Formas de fazer. Perfeito. Existem. Agora... Vamos procurar caminhos, Procure né? caminhos. E esses caminhos podem sim dar bons caminhares. A mim, pelo menos, nos meus 20 e poucos anos, 20 e tantos anos, 20 e pouco, não, 20 e tantos anos de formado, eu acho que me trouxe muitos orgulhos, sim. Tá? Então, venha se orgulhar também, porque o Sandrinho está indo embora daqui a pouco, dessa lida, e a bola agora vai ser com vocês. Então, venham participar, venham compor, venham fazer acontecer, se mobilizem. Gente, o arquiteto é a profissão do mobilizador. Não é só a profissão do atender a cliente e botar um salto alto, agulha não sei quanto, e ir visitar a loja de imóveis, não. É muito mais do que isso. Isso faz parte também. Isso faz parte também. Faz parte também, mas... Entendeu? Eu também fiz muito disso. Somos diversos, não com salto né? alto, é claro. Mas eu já fiz muito isso. E você, Ayrton, vamos... Vou pegar a palhinha na fala do Sandro. Acho que a gente se reconhecer como do lugar que a gente vive. Se identificar. E aí, nesse ponto, você entendendo onde você está interagindo, o seu papel, até para que você tenha a alegria de se emancipar e viver, e interagir com aquele lugar. E se não interage, procure
um que lhe reflita. Sim. Que tenha no espaço o reflexo do que você pensa. Porque o mundo é muito plural, é praticamente infinito e tem lugar para todos. Então, assim, a gente se entender e ver toda essa riqueza que está em toda esquina, em todo lugar, em uma dança, numa renda, numa costura, em detalhes. Eu acho que, assim, é um papel importante da gente, arquiteto, enxergar essa paisagem e transformar ela para melhor. Ter essa sensibilidade. Eu acho que é por aí. Eu queria terminar só com um exemplo, desculpa, eu sei que o tempo está acabando, mas eu preciso falar. Que é um exemplo disso. 2006, minha primeira viagem pelo IFAM para o interior, depois que eu sou concursado, né, depois de eu entrar no IFAM, foi visitar um assentamento em Olho d'Água do Casado, que tinha reconhecido lá 10 sítios de pintura rupestre. Eu lembro que a gente fez uma reunião com eles na prefeitura de Olho d'Água do Casado, e lá, uma das coisas que eu disse para eles foi: olha, pode ser, a gente vive num país que a cultura ela não é tão valorizada, mas pode ser que isso mude um dia. Estou falando de 2006, eu disse, vamos lembrar que a gente viveu a hiperinflação. Naquela época, quem viu a hiperinflação vai saber o que eu estou falando. E a gente achava que a inflação nunca deixaria de acontecer no nosso país. E a gente superou, era uma coisa inacreditável que ela pudesse ser superável um dia, e ela foi. Quem sabe a cultura um dia ela vai ser valorizada. Sim. Ao ponto de que, talvez vocês não, mas talvez os seus filhos ou os seus netos possam ter renda a partir do patrimônio cultural que tem no território de vocês. Um dia eu me emocionei quando eu voltei lá, pelo IFAM também, e fizemos uma reunião com eles, no assentamento mesmo, quando o IFAM já estava fazendo exatamente isso. O IFAM fez um belíssimo projeto lá naquele assentamento, Nova Esperança, visitem, vale a pena. Trabalhamos... Olha aí que dica boa, gente. Trabalhamos turismo comunitário, trabalhamos economia criativa. Então, hoje, quem está ganhando dinheiro com aqueles sítios arqueológicos? Preparamos os sítios arqueológicos, tem escadaria, tem rampa, tem sinalização, tem tudo. E esse pessoal, hoje, quer dizer, não precisou esperar pelos netos. Os filhos e muitos daqueles ainda estão vivos, com quem eu conversei. Já estão atuando, já estão, né? Sim, conseguindo ganhar dinheiro. A senhorinha está fazendo aquela cachaçinha de Jurubeba. E as visitas estão chegando, né? Isso. E o IFAM construiu um lugar para eles venderem, o IFAM ensinou eles a trabalhar as logomarcas com os símbolos dos sítios. Enfim, economia criativa. Que beleza. Então, parabéns, isso, né, gente. pelo trabalho. Ativismo, Parabéns pelo vamos trabalho, trabalhar. Né? Meu e de muita gente. Parabéns ao IFAM. Uma equipe vasta. E Alagoas tem essa representação, né, desses sítios arqueológicos que é pouco difundido. Então, é uma dica realmente muito importante que todos os arquitetos, historiadores, amantes da cultura, né, visitem esse local e vejam essa pérola, né, que a gente tem, essa riqueza que a gente tem em Alagoas. Que bom, uma alegria ter vocês aqui. E agradecer, né, por esse momento, esse papo sobre patrimônio cultural, que é muito bom e que acho que a gente precisa ter cada vez mais. Dizer que o CAU, que é uma honra, o nosso presidente Geraldo Magela, né, que abraça o projeto do Café com Cal e que, né, trabalha. A gente tinha divulgado, vou fazer até uma ressalva aqui para todos, a gente tinha divulgado no podcast 1 que seria mensal, mas não será mensal, será, né, bimestral. E esse foi o nosso Café com Cal, episódio 2. Nós recebemos Sandro Gama e Ayrton estava conosco para uma conversa muito boa sobre patrimônio cultural e sobre muito mais coisas, sobre arquitetura, sobre patrimônio que a gente possa hoje enxergar para que o futuro de Alagoas também tenha esse olhar para patrimônio. Nós agradecemos a todos e sigam nas redes sociais e também, quem quiser comentar alguma coisa, depois a gente deixa para o Sandro e a Ayrton também responderem, comenta aqui embaixo no YouTube que a gente pode sim responder logo depois. E quem sabe fazer outras lives. E quem sabe a gente assim, né, possa conversar mais sobre arquitetura em Alagoas, possa divulgar todo o trabalho de tantos profissionais em Alagoas que se posicionam, que tentam, que atuam, né? Isso é uma área de atuação, do mesmo jeito que políticas públicas são
difíceis para essa área, do mesmo jeito que deve ser a atuação de profissionais. Então, a gente precisa, o CAL está empenhado nisso, em dar mais visibilidade ao trabalho de muitos profissionais que já atuam, como você e tantos outros, principalmente nesse momento em que o Estado passa por essa situação, Maceió com perdas, né, substanciais no patrimônio, e aí a gente tendo que ressignificar e trabalhar e atuar nessa área. Então, nós agradecemos a presença de todos, quem quiser pode comentar aí embaixo.